Se você gosta de ações baratas e dividendos, o mês de fevereiro será um mês perfeito para você. Já possuímos data confirmada. Além disso, ele antecede o mês de março, mês que as empresas costumam abrir os seus caixas e distribuir grandes dividendos. E para você ter noção, também já possuímos dividendos confirmados para o mês de março. A gente já começa a traçar a nossa estratégia para direcionar o nosso aporte da melhor forma possível. E hoje eu vou te apresentar algumas empresas que eu estou de olho para o mês de fevereiro, já avisando o mês de março, de acordo com as 3 estratégias que eu utilizo desde janeiro de 2019. Macro e micro alocação, preço teto e também dividendo inteligente. E a primeira empresa é a BB Seguridade. Não poderíamos deixar de falar sobre esse ativo. Está com mega dividendo em aberto, só que o que eu quero te chamar a atenção é para 2025. Vamos esquecer esse rendimento em aberto, o que é difícil, pois a empresa já anunciou 4,4 bilhões. Estamos falando de 2,26 dividendo prévio, até porque a empresa atualiza o seu dividendo pela taxa Selic. No momento, já possuímos 5,88 confirmado. E no dia 17 de fevereiro de 2025 será anunciado a data de pagamento e o valor atualizado por ação. Agora sim, vamos esquecer aquele rendimento em aberto de 2,26 e vamos focar no dividendo projetivo de 2025. Dividendo esse, que será anunciado em agosto e fevereiro de 2026. BTG está otimista com a BB Seguridade e estima que o seu lucro por ação deve crescer 10% em 2025. Estamos falando de uma projeção de lucro líquido de 9,1 bilhões. Recentemente, eu trouxe o preço teto projetivo da BB Seguridade. De acordo com esse lucro projetivo do Banco BTG, lucro projetivo 9,1 bilhões, de acordo com a quantidade de ações em circulação e um payout esperado de 90%, estamos falando de um dividendo projetivo de R$ 4,21 para o exercício de 2025, um yield projetado de nada mais nada menos do que 10,93%. Além desse rendimento em aberto para fevereiro, estamos falando de mais 10% para os próximos 12 meses. Na verdade, se a gente contabilizar até fevereiro de 2026, estamos falando de um yield de 15% em apenas um ano. E sem falar que ela está abaixo da nossa microalocação. No momento, possuímos um saldo para aporte disponível de R$ 9,82. Vamos imaginar que eu tenha R$ 1.000 para realizar um novo aporte. Ao cadastrar esses R$ 1.000, observem que a nossa carteira pede um aporte de rebalanceamento de R$ 802,77 nas ações, pois a nossa meta é de ter 71%. Isso aqui é muito importante, cadastrar meta em cada classe de ativo da sua carteira. Quanto você quer ter em ações e em fundos imobiliários, até mesmo no exterior, nas stocks, nos REITs, nos ETFs americanos, ou caso você tenha criptomoedas na sua carteira e até mesmo renda fixa, determine peso. Posteriormente, a microalocação. De acordo com o peso atual, a nossa carteira de ações pede um aporte de R$ 802,77. Essa é a macroalocação, só que possuímos a microalocação, que é o percentual que a gente definiu em cada ativo. Fazendo isso, a gente tira o emocional e coloca o racional por trás. Na BB Seguridade, cadastramos uma meta de 6%. De acordo com o peso atual, ela pede um aporte de rebalanceamento de R$ 718,99 para alcançarmos a meta que estipulamos nesse ativo. Abaixo da macro e microalocação, abaixo do preço teto, com dividendo em aberto e com potencial de entregar 10% no exercício de 2025 e por esse motivo ela está no nosso radar para o mês de fevereiro. Hoje eu vou trabalhar com uma das estratégias mais conservadoras da Bolsa de Valores, método Bazin atualizado para 2025. Confesso a você que é a estratégia que eu mais gosto na Bolsa de Valores e não é à toa que eu a utilizo desde janeiro de 2019. De acordo com a média dos últimos 5 anos da BB Seguridade, que é o total que a empresa pagou de 2020 a 2024, dividido pelo período que a gente está analisando. 5 anos chegamos a uma média de 2,37. O método prega 6%. Na época que essa estratégia foi criada, lá por meados de 1980, os títulos públicos entregavam na casa de 6%. Por esse motivo é utilizado esse mínimo. Preço teto com método Bazin
39,62 e a margem de segurança fica em 2,79. Segundo ativo que a gente está de olho para o mês de fevereiro, mirando também o mês de março, Banco do Brasil. Banco do Brasil, olhando múltiplos de valuation, é um ativo que está extremamente descontado. Agora, olhando para o preço teto método Bazin e principalmente ao preço teto projetivo, a margem de segurança está excelente. Hoje ele está abaixo da nossa microalocação. Banco do Brasil é o ativo número 5, meta 10%, peso 9,88, ele pede um aporte de R$130. E ele está no nosso radar por estar barato, próximo de anunciar dividendos e abaixo da nossa microalocação. O dividendo já está confirmado, será anunciado no dia 19/2, data com 11/3 e pagamento 20/3 de 2025. E a minha expectativa para esse próximo rendimento, de acordo com o lucro projetivo e o payout dos últimos 3 anos, caso você queira um vídeo especificadamente sobre o dividendo projetivo para esse anúncio do Banco do Brasil, deixa aqui nos comentários. A minha expectativa é de um rendimento de 45 a 76 centavos para esse anúncio. Durante o ano de 2024, dificilmente o Banco do Brasil ficou abaixo do preço teto método Bazin. Agora, com atualização para 2025, a margem de segurança existe. Com essa valorização que aconteceu nos últimos dias, ela ficou mais apertada. O preço teto método Bazin é 29,52, margem de segurança de 6,64. Bombeiro, eu não utilizo o método Bazin. Existem outros métodos que eu possa utilizar? Sim, existem. Nesse vídeo, inclusive vou deixar no card e na descrição, eu trago o preço teto projetivo do Banco do Brasil para o exercício de 2025 e também, nesse vídeo mais recente, eu trago preço teto método Bazin, preço teto projetivo, modelo de Gordon, que diferentemente do preço teto te dá o preço justo, ou seja, o quanto a empresa deveria valer, e além desses 3 métodos, eu trago o método de Graham, que te dá o valor intrínseco do ativo e o potencial de valorização. E o Banco do Brasil, seja por qualquer método, ostenta uma excelente margem de segurança. O terceiro ativo é uma elétrica. O setor elétrico é a base da nossa carteira aqui do canal. Vamos voltar para a nossa aba Patrimônio. A Easy Energia está aqui, o nosso ativo número 2. Hoje ela pede um aporte para rebalanceamento de R$ 475,90. A nossa meta é de ter 6%, peso atual de 5,56. Esse aporte para rebalanceamento que ela pede é de acordo com esse saldo que a gente cadastrou. Vou fechar aqui a aba Ações e descer para os gráficos da nossa carteira. Considerando a nossa carteira total, o setor elétrico corresponde a 30%. Aqui eu estou considerando todas as classes de ativos. Ações 70,9%, fundos imobiliários 24% e renda fixa 5,1%. Alterando somente para a carteira de ações, observem que o setor elétrico corresponde a 42,4% das nossas ações. Uma carteira diversificada e todos os meses eu mostro o andamento desse portfólio. E aqui já possuímos um rendimento confirmado para fevereiro e também para o mês de março. O valor será de 78 centavos para ambas as ações, final 3 e final 4. Data com também será a mesma, 11/2 e 11/3 de 2025, pagamento 21/2 e 21/3 de 2025. Na ação final 4, que está presente na nossa carteira, estamos falando de um yield de 3,3 bruto por anúncio. Considerando esses dois rendimentos, estamos falando de um mega rendimento em aberto. E agora vamos para o preço teto, método Bazin. Média de R$ 2,02 com um yield estimado de 6%, o preço teto fica em R$ 33,68, a margem de segurança está em 41,5%. Bombeiro, eu sou obrigado a utilizar esses 6%? Não, nenhum método precisa ser engessado, você pode fazer algumas alterações de acordo com as suas premissas. Caso você queira utilizar os últimos 3 anos, você pode. Caso você queira utilizar os últimos 2, você pode. Vai de acordo com o seu perfil. Eu gosto sempre de um período longo, ou seja, os últimos 5 anos. Bombeiro, posso fazer alteração no yield estimado? Sim, senhor, sim, senhora. Vamos imaginar que você queira subir a sua régua e exija no mínimo 8%, que eu acredito que se encaixa muito bem nesse ativo. Nesse caso, você deveria pagar no máximo 25,26, margem de segurança de 6,14, média de 2,2, yield de 8%
esse é o preço máximo, o preço limite que você deveria pagar nesse ativo. Falamos sobre dividendos confirmados. E agora eu vou te trazer a estratégia do dividendo inteligente, ou conhecido por algumas pessoas como dividendo preditivo. A mesma estratégia só possui um nome diferente. Vamos trazer a CEMIG, dividendo projetivo ou dividendo preditivo. CEMIG valoriza 39% nos últimos 12 meses, só que ainda assim está extremamente descontada. Abrindo a nossa carteira, ela está presente no nosso portfólio, pede um aporte para rebalanceamento de R$ 269,41, meta 6%, peso atual 5,75. CEMIG está no nosso radar de aquisição por estar abaixo da nossa microalocação, por estar barata, utilizando o método Bazin. A margem de segurança está em 83%, uma margem excelente, preço teto R$ 20,12. Você pode fazer alterações, assim como eu mostrei anteriormente na Easy Energia. A CEMIG, além de bons dividendos, o ativo vem fazendo bonificações com muita frequência e é muito previsível para o mês de março. Vamos abrir aqui o histórico de dividendos dos últimos 5 anos. CEMIG, em média, vem anunciando 4 rendimentos ao ano com previsibilidade de data com durante o mês de março, abril, junho, setembro e dezembro. Já está filtrado aqui pelo mês 3 e você observa que nos últimos 3 anos a empresa não falhou, inclusive anunciando um bom rendimento. E o que me chama a atenção nesse ativo é a sua sólida política de dividendos. Garantia de dividendo mínimo de 50 centavos por ação preferencial, 50 centavos por ação final 4, estamos falando de aproximadamente 5% garantido. Só que o grande destaque fica para o payout de 50%. Um payout de 50% pode gerar no mínimo o dobro desses 50 centavos por ação. E por fim, vamos falar sobre Caixa Seguridade, que valoriza 12% nos últimos 12 meses, está com um excelente dividend yield de 9,35%, um ativo que possui um grande potencial de entregar rendimentos em 2025, inclusive falei sobre esse ativo recentemente, dividendo projetivo 2025 da Caixa Seguridade. Estamos falando de aproximadamente 33 centavos por trimestre. Antes de falar sobre as datas que a gente precisa ficar de olho, vou te trazer como está a nossa microalocação. Meta 6%, peso 5,54, a Caixa nos pede um aporte para rebalanceamento de R$ 505,05. Observando o preço teto, método Bazin, a margem não está tão grande, média de 91 centavos com yield de 6%, preço teto fica em R$ 15,20, a margem está em 3,54%. Alterando a estratégia para o dividendo projetivo, a coisa muda de figura e por esse motivo eu recomendo que você assista ao vídeo que eu deixei passando anteriormente. Vamos agora para as datas que a gente precisa ficar de olho. O ativo, em média, anuncia 2 rendimentos ao ano, só que a coisa mudou de figura no ano passado. A empresa está fazendo um teste e pagando dividendos de forma trimestral. E a gente espera que o martelo seja batido em 2025, que a confirmação do dividendo trimestral aconteça. Estamos olhando para o mês de fevereiro e pensando em março e abril. Caixa Seguridade se encontra muito abaixo da nossa microalocação e estamos com os olhos voltados para o mês de abril, pois o ativo costuma ser muito previsível. Desde o seu IPO, ela não falhou em anunciar rendimentos com a Datacom durante o mês 4. E você, possui agora essas empresas na sua carteira? Utiliza alguma das 3 estratégias que eu citei durante o vídeo de hoje? Macro e microalocação, preço teto e dividendo projetivo? São 3 estratégias que eu utilizo desde janeiro de 2019, estratégias que nos ajudam a tomar a melhor decisão. E caso você utilize outra estratégia, deixe aqui nos comentários para que a gente possa conhecer. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos!